Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá na família real. Embora não seja um assunto que interesse muito a nós brasileiros, mas sempre que acontece alguma mexida ali na família real, o mundo todo coloca os holofotes ali e a gente sabe que principalmente ali no Reino Unido, a família real é material de consumo de notícias por tabloides e jornais sensacionalistas. Então ali é um campo bastante fértil para um monte de especulações, de teorias da conspiração envolvendo os familiares ali da família real britânica, tá? Mas nós vamos nos afastar um pouco desse burburinho, nos afastar dessas teorias da conspiração e vamos olhar pelo viés sistêmico, utilizando também a astrologia, que é o trabalho que eu faço, né? Associar o mapa astrológico com a questão das constelações familiares. E a gente vai pegar justamente o mapa do Harry, do Prince Harry, tá? A gente vai analisar aqui o mapa. Olhando aqui, a gente já vê de início que o Prince Harry tem essa quadratura do Sol com o Netuno. O Sol representa as figuras masculinas no mapa, né? O pai, tio, avô, bisavô, enfim, toda a herança masculina no mapa é representada pelo Sol. E a quadratura com Netuno, e veja que Netuno está bem aqui na entradinha da casa 12, que é a casa própria de Peixes, regida por Netuno, é a casa das exclusões. Netuno está relacionado a todos aqueles elementos do nosso sistema que foram excluídos, esquecidos, abandonados, filhos que não foram reconhecidos, aquele tio que desapareceu, né? Aquela pessoa que era alienada, excluída da realidade por meio de drogas, de alcoolismo, enfim. Netuno está sempre relacionado no lado negativo, tá? No lado positivo tem a ver com os artistas, com os visionários, com os xamãs, né? Com toda a linhagem mágica do nosso sistema familiar. Mas do ponto de vista negativo, o Netuno está relacionado aí a essas exclusões e é uma quadratura, é um aspecto negativo que o Harry tem. Então ele já nasceu com um emaranhamento olhando para ancestrais lá atrás que tiveram posições de exclusão dentro do sistema, tá? Agora, que ancestral seria esse que ele estaria olhando? Eu não sei se vocês conhecem, né, se vocês sabem o porquê que a Rainha Elizabeth é rainha hoje, porque ela não fazia parte da linha de sucessão do trono. Ela só é rainha hoje porque o tio dela abdicou do trono. Né? Então você tinha na família real britânica, você tinha o herdeiro legítimo do trono era Eduardo VIII e ele assumiu o trono em 1936, mas ele ficou menos de um ano na posição de rei, tá? E ele abdicou por conta de um casamento, e, enfim, de alguma situação ali que aconteceu na época, em 1936, que mexeu também com a família real. E aí o pai da Rainha Elizabeth era o sucessor em segunda posição. Então ele assume, já que Eduardo não tinha filhos, né, para deixar o trono, o pai da Rainha Elizabeth assume e depois da morte deste, a própria Rainha Elizabeth assume. Então ela só é rainha porque alguém fez um movimento de exclusão, tá? O tio abdicou, esse tio abdicou. Então muito provavelmente o Harry ele está olhando para isso. Por quê? Porque todas as benesses que aconteceram com essa família aconteceram por conta da exclusão, da decisão desse tio. Se não fosse a decisão desse tio, ninguém ali hoje estaria ocupando os postos principais da família real, tá? Então, a gente sabe que nas constelações familiares, quando existe um movimento lá atrás que traz algum benefício aqui, muitas pessoas, muitos descendentes vão olhar para isso e vão querer pagar isso de alguma forma. Então, existe a lei do equilíbrio aí, tá? Para poder, eu recebi, então eu vou querer pagar de alguma forma. Então, inconscientemente, o Harry olha para esse tio com devoção, com amor muito grande por esse tio, que ele nem chegou a conhecer, e que teve esse movimento de abdicar do trono e que trouxe a mãe dele, a avó dele, para como a posição de rainha e, portanto, estão todos aí hoje nessa situação da família real, tá? Esse é o processo. Agora, quando nós vamos olhar para o mapa, né, e fazer uma sinastria entre o mapa do Harry e do Edward, nós vemos um emaranhamento bastante forte aí. Por quê? O príncipe Harry, ele tem o ascendente em Capricórnio e, portanto, o regente dele é Saturno, como vocês podem ver aqui no mapa, tá? O príncipe Harry tem esse
ascendente em Capricórnio, tá? Quando nós olhamos para o mapa do Eduardo VIII, ele tem o ascendente em Aquário, e portanto o regente dele é Urano. Fazendo a sinastria entre os dois mapas, a gente vê que o ascendente do Eduardo cai justamente sobre o ascendente, o regente do ascendente do Eduardo, que é Urano, cai justamente sobre o regente do ascendente do Príncipe Harry, que é Saturno. Veja aqui no mapa de sinastria, os dois ficam juntos aqui em Escorpião, que é um signo de términos, de fins, né, de colocar ponto final em algumas coisas. Então veja só que existe aqui um emaranhamento muito claro de que o Harry está comprando aí inconscientemente a dívida, vamos dizer assim, uma dívida entre aspas, da própria avó, que se beneficiou da coroa e agora um descendente vai pagar isso daí, tá? Então veja que interessante como que as leis sistêmicas elas servem para todo mundo. Para quem vive no palácio e para quem vive no barraco, as leis sistêmicas elas são para todo mundo, elas operam dessa forma e é muito bonito de ver como que um descendente muitas vezes inconscientemente assume a tarefa de pagar, vamos dizer assim, a vida que recebeu, os benefícios que recebeu do seu sistema familiar por conta até do sacrifício de alguns lá atrás. Além do que também no mapa do Harry ele está vivendo o trânsito, né, a oposição de Urano que está lá no início de Touro e agora fica em movimento direto, fazendo oposição com o Plutão que ele tem lá no início de Escorpião. Então traz essa tensão entre esses dois planetas aí, né? E Plutão, como eu falei, é um planeta de términos, de fins, e ele bota fim, portanto, à sua vida ali como membro da família real de uma forma oficial. Bom, pessoal, esse é um vídeo que eu queria fazer bastante rápido, né? A gente tratou um sobrevoo muito rápido aqui sobre a questão da família real, não vou entrar nas minúcias. Evidentemente que uma constelação familiar feita pela família real iria mostrar realmente se essa visão que eu estou colocando aqui, ela é de fato, né? Então precisaria ter uma constelação, mas eu duvido que a família real vá fazer alguma constelação para resolver as suas pendências lá, as suas questões. Ou não, tudo é possível, vai saber o que acontece nas esferas mais íntimas, apesar de que a intimidade dentro da família real é uma coisa muito complicada, porque os paparazzi estão sempre pendurados ali, estão sempre extraindo a intimidade da família real e colocando a público. Mas vai saber se de repente não tem alguém lá que está pensando em fazer uma constelação, seria o Harry que deveria fazer essa constelação para mostrar o emaranhamento que ele tem com o Eduardo VIII lá, o tio da sua avó. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, suas sugestões e compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.